Bom dia, sexto dia da nossa semana maravilhosa. Ajustando aqui a luz, a luminosidade, para ficar mais centralizada e visível ao mesmo tempo. Muito bem, pessoal. Vamos chegando. A ideia é continuar falando, né, da nossa semana de clareza sobre pressão alta. Ontem eu recebi algumas perguntas e assim, mas as perguntas que eu recebi foram perguntas muito específicas, assim, muito pessoais, né? Mas eu vou tentar passar para vocês, porque às vezes uma pergunta pessoal também é uma pergunta que serve para outras pessoas, para dúvida de outras pessoas, né? Então vamos lá. Uma das perguntas que o pessoal fez foi sobre o horário de tomar o medicamento de pressão, né? Aí, falando de medicação para pressão, é bom que todo mundo saiba que medicação, a partir do momento que você começa a tomar medicação para pressão alta, você tem que tomar aquela medicação sempre. E até o ajuste da medicação, até o paciente realmente se sentir bem com a medicação e ao mesmo tempo ela baixar a níveis que a gente considera como aceitáveis, então uma média de 24 horas com a maior porcentagem do dia em torno de 12/8, 13/8 ou abaixo. Então, assim, o paciente tem que, né, ele caminha com o médico durante um certo tempo e ele não pode parar de tomar o remédio e, de preferência, tomar o remédio nos horários certinhos que foram combinados. Então, por exemplo, se são 2 vezes ao dia, então dá de 12 em 12 horas. Será, por exemplo, 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Tentar manter esse horário. No máximo, meia hora a mais ou meia hora a menos, conforme a situação, mas não passar disso, para não dar o que aconteceu numa segunda pergunta que me fizeram. Que me perguntaram se deixar de tomar o medicamento no horário certo, se a pressão sobe ou se tem alguma manifestação de sintomas, né, no corpo. E sim, se você está programado para tomar aquilo 7 horas da manhã e de repente vai tomar meio-dia, vai dar diferença sim nos níveis de pressão durante o dia. E isso não vai ser legal, vai variar, né? A pressão pode subir, pode descompassar a situação. Então não é legal. Outra coisa, os medicamentos, quando eles começam a dar algum efeito colateral, vocês têm que começar a conversar mais com o médico de vocês. E por exemplo, os pacientes que já vão para uma conversa com o médico e já sabem disso, que é o que eu preconizo, né? Que as pessoas vão conhecendo melhor sobre o seu próprio problema, né? Fica mais fácil. Doutor, se eu sentir alguma coisa, eu posso mandar uma mensagem pelo WhatsApp perguntando se aquilo tá normal, né? Lógico que dentro da coerência, né, gente? Às vezes o médico ali não tá disponível. A gente toma banho, a gente vai no banheiro, a gente almoça, né? Então, você não tá sentindo nada, não é nada assim que seja possivelmente grave e o doutor não responder naquele exato momento, dá para aguardar um pouco, né? Então, assim, e às vezes também o que pode acontecer, que acontece muito aqui em Rondônia, de repente tá funcionando a internet tudo legal e para de funcionar, ou acaba a energia.
né? Então fica comprometido essa situação essa situação da internet, né? O WhatsApp, às vezes a pessoa precisa da internet para se comunicar, até para telefonar, então fica. Oi, Terezinha, bom dia. Então fica complexo isso, né? Quando vocês entram, eu gosto de ver quem tá entrando e acabo me distraindo um pouco, desculpem. Então, aí o que que acontece? A pessoa fica naquela ansiedade. E aí a pressão, porque o médico não respondeu, aí a pressão sobe mais, né? Então, a gente tem que, assim, tipo, se conscientizar conforme o ambiente, conforme a cidade onde você tá, como é que funciona tudo isso, né? Se você tem o telefone, até a questão das operadoras, né? Tem operadora que não pega em determinados lugares, e aí mesmo para telefonar mesmo, sem ser por WhatsApp, sem ser por internet, telefone mesmo às vezes é difícil. Então, para tudo isso a gente tem que ter compreensão, né? Bom dia, Elizabeth. Vamos acenar para a turma que chegou, que está passeando por aqui, né? Muito bem. Então, aí deixa eu lembrar mais alguma pergunta que fizeram ontem. Eu não anotei, eu devia ter anotado, né? Mas eu não anotei e ficou essa falha, né? Então, mas de toda forma, falando dos medicamentos, os medicamentos no começo do tratamento, eles podem dar algum sintoma, alguma coisa assim, pode ser alguma coisa no estômago, pode ser alguma dor de cabeça, algum mal-estarzinho no corpo, porque os pacientes que têm pressão alta, eles não estão acostumados com a pressão boa. Então, o que que acontece? A pressão ficando boa, ele sente como se ela tivesse baixa, mas não é que tá baixa. Ela tá boa, só que ele ainda não acostumou com a pressão boa. Ele ainda tá naquela situação da doença que é a pressão alta. Então, no começo, às vezes, eu tô com um pouco de tontura, eu tô com um pouco de dor de cabeça. Vamos medir a pressão primeiro, ver como é que a pressão tá. Dependendo de como tiver a pressão, às vezes é melhor tomar uma medicação para melhorar a dor de cabeça se ela foi muito forte, porque se for uma dor de cabeça fraquinha, não tem problema, né? Mas se for uma dor de cabeça forte, uma coisa que estiver incomodando muito, vocês tomam medicamento para dor de cabeça e aguarda um pouquinho, né? A ver se melhora, depois mede a pressão de novo, geralmente 40 minutos, 1 hora, para ver, fica mais tranquilo, se a pressão estiver alta, fica mais tranquilo. Para dor de cabeça também é bom ficar mais tranquilo, mas repousar um pouco, sentar, fechar os olhos, ficar ali, para poder medir pressão de novo, para poder ver se o remédio da dor de cabeça fez efeito, né? Tá com alguma tontura, para também e fica ali tentando ficar mais tranquilo, para ver se aquilo passa sozinho e tudo mais, porque às vezes são coisas momentâneas, né? E tem pessoas que às vezes já ficam desesperadas com isso e acabam acabam ficando mais nervosas, aí é que a pressão sobe mesmo, e aí que dá os sintomas mesmo, principalmente se for ansiedade, né? Então tem que tentar se tranquilizar, toma um chazinho de camomila se tiver, né? E fica ali tentando se tranquilizar, respirando calmamente, porque se você respirar muito assim, a pressão sobe também. Aliás, é uma das formas que a gente usa no teste ergométrico para avaliar sobre a pressão e sobre o batimento. É pedir para a pessoa respirar fundo e com mais velocidade, para poder ver se a pressão sobe já nesse momento, ou se o batimento já muda nesse momento. Então, quando estiver sentindo algum mal-estar, tentar respirar calmamente, tá? O normal da frequência respiratória é de 20
incursões por minuto. Então, 20 respirações de inspiração e expiração. Então, esse movimento conta como uma vez, tá? De inspiração e expiração. Só que não é forçando, né, gente? Como é que você vai observar que a pessoa está respirando, inspirando e expirando? Geralmente o tórax se movimenta, né? Quando a gente respira e inspira, o tórax se movimenta. E nessa movimentação do tórax, às vezes colocando a mão na pessoa, você vai lá, marca no relógio 1 minuto e vai medindo quantas vezes você percebe que ela faz o movimento da respiração. Lógico que, às vezes, por exemplo, quando a gente está vendo isso num paciente, a gente não pode nem falar, porque senão automaticamente a respiração muda, né? A pessoa fica às vezes mais ansiosa e aumenta um pouco a frequência respiratória. Então a gente não pode nem contar, às vezes, que está contando a frequência respiratória do paciente. Então vocês, com a respiração calma, vocês contam. Se tiver um pouquinho acima, não tem problema, tá, turma? Tranquilo. Então, para vocês terem uma ideia, assim, como às vezes o começo do tratamento é um pouco mais complexo, né? A gente tem que ficar lidando. Por exemplo, pode acontecer do seu organismo ser muito sensível e você ter uma alergia. Aí uma alergia que começa a empolotar o corpo e começa a dar tosse, coriza, e tem que correr tomar o antialérgico ou até ir no pronto-socorro, né? Se for uma coisa mais séria, tem que correr, porque a alergia é uma coisa muito rápida. E é uma coisa que... Alergia, gente, é uma coisa que não tem como a gente prever. Até porque pode acontecer por outros motivos, né? Uma comida que comeu, um perfume diferente, um sabonete diferente, um shampoo diferente, a roupa que às vezes vem da loja com uma coisa diferente, um sabão que usou para lavar roupa, qualquer coisa, uma maquiagem diferente no caso de mulheres, né? Um creme de passar no rosto diferente, alimentação. Hoje em dia tem tantos alimentos até naturais com tantos agrotóxicos que pode gerar uma alergia de repente. Eu não sou alérgico à maçã, mas comi uma maçã e começou a empolar o corpo. Às vezes na casca da maçã tem alguma coisa ali que entrou de algum produto, então é importante estar sempre atento com essa coisa da alergia. E com medicamento para pressão acontece também. Então, tem que estar sempre atento a essas coisas também. E é uma coisa que dificulta o tratamento no começo, você estar observando isso. Se aquilo vai combinar com o seu estômago, se não vai combinar com o seu estômago. Todos os remédios, gente, sem exceção. Você pode tomar lá umas gotinhas de pirona. Ou então, às vezes, uma cápsula de um medicamento natural. Qualquer coisa que bate no estômago pode dar um desconforto no estômago. Para os mais sensíveis, que tem já problema de estômago, que tem refluxo, também. Então, e tem medicamentos que não, tem medicamentos que são até grandes e não dão nada. Então, conversar com o médico, falar, depois que eu comecei a tomar, eu senti mal. Campeão de fazer a turma sentir mal e da alergia é o AS. Campeão. Só que campeão em benefícios também, ainda mais hoje em dia. Então, parar de tomar um AS é só em casos extremos que ele seja assim o super suspeito de ser o medicamento que está causando tudo aquilo, né? Principalmente se for alergia, aí tem que parar mesmo e trocar. E todo medicamento cardiológico, todo medicamento de pressão, hoje em dia os medicamentos para diabéticos também, todos têm substituto. Todos têm vários substitutos. Até para o AS tem substituto para todos os medicamentos de pressão. E cada medicação, mesmo às vezes sendo da mesma família de medicamentos, são diferentes. Então, às vezes tem que testar, tem que passar pela fase do teste.
Só que pode acontecer de começar a tomar e você se sentir bem e você ficar super bem, que é a maioria das vezes. Graças a Deus. Imagina se todo paciente tivesse que passar por uma saga de efeitos colaterais antes de começar a engrenar num tratamento para pressão. Porque muita gente tendo pressão alta. Muita gente mesmo. É uma doença muito comum. Então, assim, começou a tomar. Conversa. Não tá dando certo, você acha que é o remédio? Conversa com o seu médico. Né? Hoje em dia, eu acredito que os colegas cardiologistas vão ter, ou até um clínico que vai tratar sua pressão alta, eles vão ter bom senso de saber que existem inúmeras opções. Agora, outra coisa que às vezes é muito complexo nessa coisa do tratamento, muito difícil mesmo, gente. Infelizmente, nós estamos no Brasil, vocês sabem disso. E o sistema de saúde é muito ruim. Infelizmente, eu não vou falar que pode ser bom, não, é ruim mesmo. Falta tudo. Os profissionais que estão ali para atender o público, às vezes estão desgastados de tanto que falta coisa. Chega a beirar o desespero hoje em dia nos hospitais, a falta de medicação e nos postos de saúde. Então, pior ainda, porque eles não estão vendo prioridades nas doenças que continuam. O foco hoje em dia é a pandemia, mas infelizmente ainda as outras doenças continuam, e para essas outras doenças acaba ficando mais difícil a quantidade de medicações e de disponibilidade de serviço que tem. Então, às vezes o paciente vai ter que começar a tomar um medicamento que não tem no SUS para doação. E aí é complicado, é difícil, algumas pessoas não vão conseguir, porque às vezes não tem condição financeira. Eu sei que isso acontece. Aliás, ultimamente eu sou uma pessoa que realmente sei como isso acontece. Então, gente, às vezes precisa uma ajuda de alguém, de um familiar, porque às vezes vai ter que comprar o remédio. E aí, se não toma, a coisa vai piorar muito. Hoje em dia, nós prevenirmos as doenças que são causadas pela pressão alta de muito tempo, né? É muito pior de você contornar, é muito pior de tratar. Às vezes tem que ir pro hospital, ficar lá naquela situação de hospital e público às vezes. Hoje em dia o hospital particular tá difícil, imagina o público. Aí fica lá no hospital público e é muito pior, porque a situação, às vezes você não pode ficar com um acompanhante, fica sozinho naquela situação. E isso é muito triste, gente. Então, para evitar esse tipo de situação e para ficar bem, o ideal é prevenção. E o brasileiro tem por mania não pensar na prevenção. A turma só pensa na hora do vucu-vucu. E aí fica muito difícil. Porque nós estamos numa situação, principalmente atualmente, que muitas pessoas estão com muitas dificuldades. Então, fica bem difícil assim você conseguir uma atenção, como que eu posso falar para vocês? Uma atenção particular, né? Então, gente, nossa, eu falo isso, eu sinto até um mal-estar, sabe, gente? Porque, vocês me desculpem. Ai, não tô sentindo bem mesmo. Porque eu sei como é que é isso. Você se sentir mal e tá tudo tão ruim que não tem ninguém para te ajudar. Às vezes você tá sozinho sentindo mal. Gente,
Eu tô sentindo mal. Mas é isso. Muito obrigada por vocês me assistirem. Cuidem-se. Um grande abraço.